E agora, gente, eu vou te dar 6 dicas práticas para executar o seu planejamento, tá? 6 dicas práticas para execução do seu planejamento. Você colocou a sua agenda, você colocou o seu planejamento no papel, conforme a gente já falou em outros vídeos por aqui, agora você precisa tirar eles do papel e ir para ação. E o que você deve fazer? A primeira dica que eu dou é comece devagar e vá acrescentando outras tarefas, tá? Devagar aqui está separado, mas a palavra devagar é junto. Comece devagar e vá acrescentando tarefas. Como assim, Emerson? Comece devagar e acrescentando tarefas. Eu tenho uma agenda aqui para a semana inteira. O Anderson me falou que eu tenho que fazer uma agenda para a semana inteira. Então, eu tenho que executar todas as tarefas. Certo, gente, é isso mesmo. Porém, o que eu quero dizer aqui é que para que você adquira novos hábitos, para que você acrescente à sua agenda novas realizações das quais você não realizava até hoje, comece devagar. Por exemplo, se você tem uma rotina de acordar de manhã, levar os filhos para a escola, ir trabalhar, almoçar, voltar para o trabalho e à noite, de repente, voltar para sua casa, jantar e ficar assistindo televisão, essa é a sua rotina e você quer acrescentar novas rotinas, como fazer exercício, leitura, ter tempo de qualidade com a família, comece uma atitude de cada vez. Então, se, por exemplo, você quer ter tempo de desenvolvimento, você quer tempo para leitura, comece com o tempo de leitura na primeira semana. Na segunda semana, comece com uma caminhada. Na terceira semana, aumente o tempo de leitura. Na quarta semana, aumente o tempo da caminhada. Comece devagar. Não comece querendo fazer academia 6 vezes por semana durante 2 horas, querendo ler um livro por semana, querendo eliminar tudo que é açúcar, doce, tudo que te faz mal, porque isso vai ser pesado para você. Comece devagar. Comece lendo ali 2 páginas do livro, comece fazendo uma caminhada de 10 minutos, comece devagar, tá? Essa é a dica para que você possa colocar em prática aquilo que você planejou. E aí a pergunta é bem simples, gente. Às vezes você pode ouvir isso aqui e falar, não, isso é bobagem, isso é besteira. Se eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma mudança radical. Eu não sei quantos anos você tem. Eu hoje tenho 40 anos. Todas as vezes que eu tentei fazer uma mudança radical num curto espaço de tempo, eu até consegui algumas vezes. Porém, da mesma maneira que eu consegui ter uma mudança radical, eu voltei aos antigos hábitos, às antigas práticas muito rápido. Você precisa ir fazendo devagar para que isso se torne prazeroso para você. Então, a dica é comece devagar e vá acrescentando novas tarefas à rotina. Realize uma tarefa de cada vez, tá? Isso é extremamente importante. Quando você criou ali a sua agenda, você criou horários para você realizar cada tarefa. Por isso, o primeiro conselho, comece com uma tarefa de cada vez, para que você possa ir se acostumando e depois você faça uma tarefa, quando você concluir a primeira tarefa, você vai para a segunda, você vai para a terceira, tá? Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, a gente está reagindo às coisas que acontecem, né? Você acorda reagindo, correndo para o trabalho, você chega no trabalho, tem um monte de e-mail, você não tem nem tempo de pensar, você já começa a responder o e-mail. Então, você está respondendo o e-mail, entra uma mensagem no WhatsApp, você para o e-mail, responde a mensagem no WhatsApp, depois, quando você volta para o e-mail, você tem que refazer o raciocínio. Então, a ideia, gente, aqui, como a gente já falou também em uma outra aula de bloco de tempos, é que você tire tempo para realizar uma tarefa e comece e termine antes de pular para a próxima tarefa. Se você tirou um tempo para responder e-mail, comece e termine, responda os seus e-mails. Se você vai ver um WhatsApp, comece e termine respondendo as suas mensagens de WhatsApp. Tire o tempo para fazer isso. Se você determinou que você vai fazer exercício, tire aquele tempo para o exercício, foque no exercício. Não fique caminhando, falando no telefone, conversando com outras pessoas, porque você precisa estar focado naquilo que você vai fazer. Se você tirou tempo para leitura, procure um momento em que você está livre realmente para ler, porque senão você começa a ler, vai pensar em outras coisas e a leitura não vai ser tão produtiva. Uma tarefa de cada vez é a segunda dica. Comemore as suas realizações. No final de semana, depois que você passou uma semana, poxa, a primeira semana do meu planejamento eu consegui caminhar todos os dias, de segunda a sexta, 10 minutos, consegui de segunda a sexta ler 2 páginas do livro que eu propus. Chegou no final de semana, comemore, compartilhe isso com uma pessoa que você tem liberdade para compartilhar, chame ela ali para tomar um sorvete, ou vá você mesmo e se presenteie com alguma coisa,
para comemorar essas realizações. São pequenas realizações, mas essas pequenas realizações, feitas de maneira constante, você vai perceber que ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, você vai fazer grandes realizações. Então, comemore as pequenas vitórias, é uma dica e é uma dica muito importante, para que você possa celebrar essas vitórias que você teve no processo da ação em relação à agenda que você programou. Acrescente uma tarefa nova a cada semana. Tá? E aqui, acrescentar uma tarefa nova não é apenas algo novo, pode ser aumentar uma tarefa que você já vem realizando. Por exemplo, eu falei que você pode estar querendo adquirir mais conhecimento, desenvolvimento pessoal, e você está fazendo isso através da leitura dos livros. Você começou na primeira semana a ler 2 páginas por dia. Na segunda semana, acrescente uma única página, vai ler 3. Na terceira semana, mais uma. Você vai ler 4. E assim sucessivamente. Não estou pedindo para você aumentar isso de maneira infinita, até um momento que você se sinta confortável em adquirir aquela quantidade de informação e que é saudável também, né? Se você pensar assim, ao final de 1 ano, você vai ter acrescentado muitas tarefas à sua rotina. Se é caminhar, caminhe 10 minutos na primeira semana, aumente 2 minutos na segunda, mais 3 na terceira, e assim sucessivamente até você caminhar aí os 40 minutos ininterruptos. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua rotina e na sua vida. Da mesma forma que você pode acrescentar tempo ao que você já está fazendo, você pode acrescentar também novas tarefas ao que a sua agenda, né? Se você colocou lá caminhar e uma leitura, na segunda, na terceira semana você pode aumentar ali uma alimentação melhor, uma alimentação mais balanceada, com mais salada. Você pode acrescentar algo simples, que é beber mais água. A grande maioria dos brasileiros e da população mundial não toma e não se hidrata da maneira como deveria. Uma coisa simples que você vai colocar na sua rotina, que é tomar um pouco mais de água. E assim, gente, vocês estão vendo que eu estou falando de coisas simples, mas eu te garanto que começa pelo simples e depois você vai ficando mais complexos aquilo que você vai acrescentando na sua agenda. Quinto lugar, na verdade, checklist diário e semanal das tarefas que você deve cumprir. E o que é esse checklist, gente? Isso aqui também é algo fundamental. Você tem uma agenda e você precisa cumprir aquela agenda. Comece devagar, como eu falei, e todos os dias você olha para a sua agenda e coloca lá o checklist, coloca lá o checado de que você fez, de que você realizou aquela ação. Todos os dias você deve fazer isso e no final de semana você deve olhar para aquela agenda e ver quantas daquelas tarefas que você se colocou você conseguiu cumprir. O ideal é que você cumpra todas, por isso que eu digo que você deve começar devagar. Cumpriu todas? Comemore. E, gente, por incrível que pareça, tudo que você escreve e você checa, você tem a capacidade de melhorar. Essa é uma máxima que eu uso na minha vida, nas nossas empresas, nos meus relacionamentos. Tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Faça isso, faz o teste, cria um checklist na sua vida e você vai perceber que com o tempo você vai olhar para aquele checklist e você vai ter a possibilidade de melhorar. Faça isso de maneira por escrito, de maneira escrita, tá? E uma sexta dica, que é muito importante, tenha uma pessoa para prestar contas. Como vocês sabem, o Anderson e eu, nós somos amigos aí de longa data, e tem algumas áreas das nossas vidas que a gente utiliza um ao outro como um prestador de contas, tá? Principalmente aí na vida profissional. A gente estabelece algumas rotinas e com o passar das semanas, às vezes a gente pergunta um ao outro, olha, como é que está aquele projeto? Como é que está aquela sua rotina? Como é que está a rotina de exercícios? Como é que está a rotina de reuniões, de treinamentos nas empresas? Então, você ter uma pessoa para prestar conta e essa pessoa tem liberdade de te pedir conta daquilo que você se comprometeu é extremamente importante, porque quando você se compromete com alguém, você passa de tirar isso apenas de você e você envolve uma outra pessoa. E isso aumenta o senso de responsabilidade de cumprir aquela tarefa. Então, procure um amigo, a esposa, esposo, namorado, namorada, pai, mãe e se compromete com aquela pessoa para que ela seja a sua pessoa para quem você deve prestar contas. Isso faz toda a diferença, tá bom? Então, são 6 dicas simples, mas que com certeza vai tirar você apenas do papel e vai começar a levar você para a ação.
Comece devagar e vá acrescentando novas tarefas. Faça uma tarefa de cada vez, não fique com muitas tarefas. Comemore as suas realizações. Acrescente uma nova tarefa a cada semana. Como eu disse, pode ser uma nova tarefa, como pode ser também aumentar a tarefa que você já está fazendo. Checklist diário e semanal das tarefas cumpridas. Olhe para ver se você cumpriu tudo aquilo que você tinha proposto para ser realizado e tenha uma pessoa para que você possa prestar contas. Isso é extremamente importante e são as 6 dicas que eu tenho para dar para vocês.